Então, quando se fala em ciatalgia do paciente, a gente entende a localização do nervo ciático, né? Exatamente aqui, ó, na quarta vértebra da lombar até a terceira do sacral. Então, essa formação de ciático, essa localização, ela é um pressuposto que automaticamente a literatura, a pesquisa já nos informa. Então, a gente sabe onde começa a raiz do problema. Porém, só saber localização não é o que te faz especialista. E acredite, tá? Aqui eu vou até dar uma a palmatória. Quantos fisioterapeutas me perguntam, me questionam sobre a seguinte dúvida? Mas, Poliana, o ciático, ele está presente só numa perna? O ciático, ele é só na perna direita? Físio, o nervo ciático, ele está presente nas duas pernas. Ele nasce, né? Aqui, ó, vou pegar novamente, exatamente aqui, ó. Tá vendo esse paralelo aqui, ó, onde encaixa a minha mão? Aqui se formam com raízes nervosas e descem até a estrutura dos dedos dos pés. Só que aqui eu te trago o seguinte paralelo. É nas duas pernas físicas. Pelo amor de Deus, sabe? Chega de ter essa dúvida, tá certo? E, normalmente, se ter dúvidas não é um empecilho que te atrasa. Por quê? Porque hoje em dia existem muitos meios de pesquisa com que faça você ter novamente essa certeza para lidar com o paciente, para poder proporcionar a esse paciente o objetivo, que é a solução da ciatalgia. Deixa eu só puxar aqui, que a luz está um tanto... Isso, agora ficou melhor. Então, quando se fala em solução de ciatalgia, filho, é exatamente onde te coloca numa posição que você não pode errar. E por que não pode errar? Porque entender do paciente faz parte do seu trabalho. E desenvolver esse seu trabalho te conecta com o teu talento, tá? E por que é importante você realmente saber por que esses pecados eles vão afastando você do teu objetivo principal? Porque é o que eu comecei a introdução dessa aula. Você saber para onde vai é importante, tem o seu valor. Mas você saber que onde você errou e você não errar mais te fortalece, te traz como um profissional muito mais digno, te traz direcionamento, te coloca exatamente onde você quer estar. Então, Físio, quando se trata realmente de solucionar, é ali que é o teste de fogo, que faz com que você entenda e tenha essa percepção de todo, porque você precisa ser diferenciado. Quando se fala na quantidade de pessoas que sofrem de ciatalgia, são inúmeras. Agora, quando se fala de profissionais que estão capacitados em solucionar essa ciatalgia, hoje eu quero até fazer uma pergunta para vocês. Me responde aqui, você que está comigo no YouTube, você que está aqui comigo no Instagram, quando se fala em ciatalgia, qual é o primeiro nome que te vem em mente? Quem que é o especialista que você conhece? Pode digitar aqui nos comentários. Pode digitar, filho, sem medo de ser feliz. Me conta aí, porque de verdade eu quero saber. E me conta também se é proporcional. Né? Se essas pessoas que são especialistas, elas dão conta de atender os dados que o IBGE nos traz e principalmente que a gente confirma nas nossas cidades durante esses períodos de atendimento, que é realmente quando você tem essa percepção dessa totalidade de 60%, que é o que o IBGE nos traz, e que a gente relata que na prática é assim mesmo, é muita gente. Algumas pessoas aqui colocaram o meu nome, outras não colocaram nada. Então, vamos embora, vamos seguir a aula. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Por que eu te fiz esse parênteses? Porque tem muita vaga para trabalhar nessa área, Físio. É exatamente essa área que você precisa galgar passos largos para realmente ser a solução da sua vida. A introdução da aula de hoje eu trouxe para você um manifesto de tantas pessoas que estão aí pedindo, né? Atendimento qualificado, diferenciado, atendimento que realmente venha a solucionar a ciatalgia.
E quando se fala em solução, físico, não é você ficar entre tentativa e erro no paciente, praticando no paciente, porque eu já vou falar para você que esse é um dos pecados também. Mas não vou mais cometer spoiler. Vamos continuar. Então, por que é uma oportunidade hoje tratar o ciático? O público, além do público ser muito grande, e realmente é o que vai ao encontro de você solucionar a dor da agenda vazia, né, físico? Então, exatamente é um dos pontos principais, tá? E outra coisa, tem muita vaga, sabe? E mais uma outra coisa, o público é muito abrangente. Além disso, mais um ponto importante. Esse público todo, físico, ele é um público que tende a realmente ter novamente essa dor, incidir novamente essa dor. Por quê? Porque o ciático, ele inflama por erro, ou por repetição, ou por hábito, ou pela forma que a pessoa trabalha, né? Ou muito tempo sentado, ou muito tempo de pé. E com seus dois índices, que são os mais agravantes, para realmente trazer essa inflamação ao nervo ciático, né? Que é a hérnia de disco. A hérnia de disco, normalmente, ela é formada aqui, ó. Deixa eu vir mais perto, ó. Tá vendo esse disquinho? Fazer assim que aqui os dois vêm, ó. Exatamente esse disquinho aqui, ó. É ele que traz o problema, ó. Vou até trazer do outro lado, que aqui a gente tem uma outra cor para poder exemplificar. Tá dando para ver? Vou mais pertinho aqui do YouTube. Percebeu ali, físio? Ó, essa inflamação aqui, ó, esse vermelhinho. Então, isso aqui é só para pontuar a localização para você de onde ela se dá. Então, esse é um. O outro é pelo piriforme, né? O piriforme, ele é um músculo que ele fica nessa altura, tá? Aqui na pelve, vira o glúteo, tá? Para você entender melhor. E o piriforme é outra causa da ciatalgia que a gente traz como síndrome do piriforme, é o que a gente encontra na literatura quando a gente se debruça em estudos para realmente fazer de uma forma analítica que esse consenso entre explicação, que é a teoria, né, e prática viabilizem solução no paciente. Então, você sabendo tudo isso já te traz, já te proporciona uma riqueza de detalhes. Já te traz e te torna um conhecedor um pouco mais profundo. Você começa a dar passos, você já colocou o pé na água. E qual que é as vantagens, não é porque, né? Quais são as vantagens de você realmente saber quais são esses 7 pecados que estão te afastando de ser especialista e referência em ciatalgia? Então, a maior vantagem de todas é você não incidir mais nesse erro. Porque eu falo, errar é humano. Mas persistir no erro, o profissional da saúde que persiste no erro, ele se torna desumano. Por quê? Porque é exatamente assim, ó. Pense o seguinte, físio. O paciente, ele te procura com dor. Eu não sei se alguém aqui que está na sala comigo já teve inflamação ciática. O ciático, ele dói. Tem algumas pessoas que trazem a seguinte forma de entender, de sentir, né? Elas falam assim, os pacientes. Ah, traz formigamento. Ah, traz queimação. Ah, trouxe imobilidade para minha perna. E normalmente a perna que mais dói é a direita. Só que o que o fisioterapeuta esquece? Ele trata somente o nervo ciático da direita. Existe uma lei cerebral que eu aprendi em cursos que eu já fiz. E quando eu entendi essa metodologia, eu consegui entender o paciente um pouco mais no todo, na amplitude mesmo, que funciona exatamente assim, ó, físio. Normalmente, quando você é destro, você vai utilizar mais o seu lado direito. Então, entra em contato com o sistema locomotor, tá? Então, quando esse nervo ciático, ativo pelo sistema locomotor, pela parte óssea, muscular e todo o composê que forma essa máquina maravilhosa que nós temos, é exatamente diante disso que se vem o seguinte caso. O cérebro, por inteligência,
por expertise, ele transfere alguns dos dados que você faz, alguns dos atos que você faz para o lado esquerdo. Então, é muito comum a pessoa que tem ciatalgia, ela ter inflamação acentuada em uma perna, porém, é a dor onde ela sente. Quando você vai tratar a outra perna, é onde você encontra talvez um nível inflamatório maior. Por quê? Por conta dessa lei cerebral. Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender? Então, não existe tratar somente no local, que eu falei na aula de ontem, né? Esse talvez seja um dos maiores erros que eu percebo vocês cometendo e querendo acertar. Por quê? Porque quando se faz uma manipulação, um exercício, um alongamento, se ensina o paciente como trazer mais mobilidade para aquele membro, é exatamente ali, físico, que a sua percepção ela precisa ser um tanto maior, ela precisa de verdade ser um tanto mais assertiva. O conhecimento ele é muito válido, só que a prática ela te traz realmente ao nível de ser especialista e referência. E foi por pensar exatamente assim que depois de muitos anos de pesquisa eu me deparei com essa lei. Porque eu entendia que funcionava, mas eu gosto do científico. Eu gosto de falar e ter base científica naquilo ali que eu estou falando. Eu gosto de realmente saber que aquele meu entendimento já houve pesquisa e quando não houve, foi exatamente assim que eu sentei para pesquisar, para eu entender, para eu aplicar a forma como eu vi o paciente, para eu poder fazer essa devolutiva dele para o mundo com a aplicação da fórmula do ciático. Então, é o seguinte, físico, quando se trata dessa lei de compensação, o que eu quero trazer para você exatamente aqui? Não trate somente local. O profissional que ele realmente é especialista, ele vai entender o paciente como um todo.